E sobre esse bloqueio do WhatsApp e as consequências disso, eu converso aqui no estúdio com o advogado e jornalista Thiago Giacomo. Obrigada pela sua presença aqui, Thiago. Boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite. Existe vida além do WhatsApp? Existe, é bom, né, essa paralisação para a gente ver o mundo lá fora, ter mais contato com a família, com os amigos, ter mais produtividade no trabalho. Então, pode ter muitos benefícios, sim, essa paralisação do uso do WhatsApp, né? Agora, foi legal esse bloqueio do WhatsApp? Do ponto de vista da lei atual, sim. Porque o que acontece, o que gerou esse bloqueio do WhatsApp? Aconteceu um processo lá em São Paulo, uma investigação criminal. E na investigação criminal, a Justiça pediu à empresa Facebook, que a empresa Facebook ela é dona da rede social Facebook, do aplicativo WhatsApp e da rede social Instagram. Só isso, né? Só isso, né? Então, a determinação judicial foi que a empresa Facebook, que controla o WhatsApp, informasse ao juízo informações relativas àquela investigação criminal. Era Coisas que um correriam em suspeito de sigilo. latrocínio, de homicídio. Então, as conversas, as trocas de mídia, todas aquelas informações que estavam armazenadas na empresa WhatsApp seriam importantes para o processo criminal, para a investigação privadas, criminal. Né? E aí, o que acontece? Essa empresa detentora dessas informações, a WhatsApp, né, que é o Facebook, né, o grupo Facebook, Sim. se negou a passar para a Justiça as informações solicitadas. E isso foi pedido reiteradas vezes e a empresa reiteradas vezes se negava a fornecer, a cumprir a ordem judicial de informar os dados. Até que chegou ao ponto que a juíza, após uma ação ajuizada pelo Ministério Público contra o Facebook, determinou em caráter liminar, uma decisão liminar, que as atividades do WhatsApp fossem suspendidas pelo prazo de 48 horas. Isso está previsto na Lei do Marco Civil, lá no artigo 12, inciso 3, que fala que essas empresas que têm essas informações, esses dados que podem ser utilizados através de uma ordem judicial e não cumprem a ordem judicial, não passam para a justiça os dados, elas podem ser penalizadas com advertência, com multa, com a suspensão do serviço e até mesmo com a proibição do serviço no país. Agora, se as operadoras de telefonia que foram intimadas a bloquear no serviço, por que ele também não funciona através no acesso Wi-Fi? Essa é a questão, porque, olha só, esse processo que gerou essa liminar foi, de um lado, Ministério Público e, do outro, empresa Facebook. As operadoras de telefone sequer estavam presentes nessa ação. O que acontece é que, através da decisão judicial, a juíza pediu que as operadoras que têm o controle das 3Gs no país também não fornecessem o uso do WhatsApp para os seus usuários. A maioria dessas operadoras se contentaram com essa decisão. Por quê? Essa decisão agrada e muito as operadoras, porque já existia nos bastidores uma guerra entre operadoras de telefonia e o WhatsApp. Por quê? Porque as operadoras de telefonia estão perdendo muito dinheiro porque o WhatsApp faz ligações através de internet. Então, se o usuário tem a opção de gastar créditos ou o valor fixo da mensalidade para pagar por uma ligação, ou, por outro lado, fazer essa mesma ligação de graça através do WhatsApp, obviamente que ele vai optar por fazer a ligação pelo WhatsApp. Então, essa decisão é de interesse das empresas de telefonia, inclusive que seja mantida. Agora, por exemplo, agora a gente tem esse serviço disponível, as pessoas ficam dependentes, como a gente viu, todo mundo muito dependente desse serviço, e tem gente que usa isso para o trabalho, como a gente viu na reportagem. Isso vai ocasionar, está ocasionando prejuízo para algumas pessoas. Essas pessoas podem fazer o quê com relação a isso? Gente, brasileiro é referência em criatividade. Nós somos um dos povos mais criativos do universo. Fora outra opção de utilizar outro aplicativo. Eu digo no caso assim, de prejuízos que possam já ter sido causados, porque tem gente que minuto a minuto é dinheiro, e às vezes está trabalhando com isso. Ela pode reclamar para alguém? Não, eu acredito não, porque o WhatsApp, ele em alguns locais ele é uma ferramenta de trabalho e que pode ser substituída por outro. Nós temos e-mail, temos telefone fixo, temos outros aplicativos que fazem a função do WhatsApp. Então, eu acredito que realmente o momento é de se readequar a essa realidade, até conhecer um pouco mais de outros aplicativos e outras formas alternativas de você continuar trabalhando, produzindo e tendo lucro. Vamos aproveitar e dar algumas opções. Tem o Telegram, que é um aplicativo, utilizar mais os e-mails, né, também. Outras redes sociais, o próprio Facebook tem um serviço de mensagem, o Instagram também tem um serviço de mensagem direta. E também tem outros aplicativos e outras formas online de você manter uma comunicação com uma ou com várias pessoas. Você acha que essa decisão judicial pode cair antes do prazo final estipulado?
Se houver recurso e assim, o desembargador entender, ela pode cair. Eu não sei se haverá o interesse. Eu acredito que das operadoras não, em derrubar essa decisão, porque essa decisão, de certa forma, indiretamente, ela vai de encontro com os interesses das operadoras. Bom, tendo visto então que as operadoras de telefonia estão achando interessante, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Então, Thiago Giacomo, advogado, jornalista, também especialista nessa questão aí de mídias, de redes sociais. Muito obrigada pela sua participação aqui no JBC. Eu que agradeço. Boa tarde.